Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos para o trabalho do Evangelho Vibração em Paz às quintas-feiras. Hoje nós vamos ter a nossa companheira Silvia Basler. Todo mundo já conhece, né? Ela conhece muito. Nem vou falar quando que ela foi minha professora. Hoje ela vai falar sobre a beneficência, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e final vai ser com a Carla Miranda. A vibração de passe sou eu mesmo, Marcelo Volê. A vibração da água, nosso querido amigo Abel Alpendre. E a psicografia, a Cristina Félix. Então vamos todos fechando os nossos olhos. Eleva o teu pensamento ao Cristo, a Jesus, da sua maneira. Um Jesus bem próximo a ti. É o seu pensamento que vai te levar a Ele. Traga essa energia do Cristo. Imagina você conversando com Jesus. No Sermão do Monte. Nas águas do Rio Jordão. Quando se encontrava com os pescadores em Betsaida, traz o Cristo junto a ti, bem próximo, com todo o teu conhecimento, com todo o amor que o Cristo vai te dar. Pedimos também aos mentores da Casa de Paz e Amor que possa nos envolver, trazer toda essa tranquilidade, toda essa harmonia. E assim, então, nós vamos acompanhar a Carla com a prece inicial do trabalho. E ainda aproveitando essa imagem que o Marcelo nos trouxe, vamos chegar mais próximos a Jesus nesse momento. Ele nos estende as mãos e nós, olhando profundamente nos olhos dele, vamos sentindo essa troca de amor, essa paz que esse Mestre amado nos traz. E vamos dizendo assim para ele: Mestre amado, permite que esta noite a mensagem que será trazida pela nossa irmã Silvia penetre profundamente na nossa alma, para que possamos, abastecidos dessa mensagem, levar as melhores vibrações conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, envolva todos nós, nos fortaleça, para que possamos compreender tudo aquilo que o Cristo nos ensinou através dos seus exemplos. Hoje nós vamos falar sobre a beneficência e do Evangelho segundo o Espiritismo. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir um irmão. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas.
A mensagem do livro Momentos de Paz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Beneficência. Todo pão que repartes é valor que acumulas. Agasalho que dês, faz-se apoio a ti mesmo. Coragem que transmitas é uma luz que te segue. Ofensa que perdoas é paz que te acompanha. Não espere dos outros compensação quaisquer. De todo bem que faças, a resposta é de Deus. Bom, Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografado por Divaldo Franco, nos diz que a beneficência, ou a ciência do bem-fazer, a arte da ação do bem, é, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso da humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. Essa definição, então, deixa claro que beneficência é o ato de fazer o bem. É bastante simples na definição, certo? Porém, a prática ainda é mais difícil para nós. Ainda hoje, nós não conseguimos praticar na íntegra o que o espírito Adolfo, né, o bispo de Alger, nos ensinou em 1861, segundo encontramos nas instruções dos espíritos deste capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema, né, da nossa conversa de hoje. O bispo Adolfo, ele nos mostra, ao longo desse texto que ele traz, que, todo o bem que nos faz levar alívio ao nosso irmão necessitado é um benefício para nós também. Ele nos esclarece que a caridade é a síntese de todas as virtudes. Então, é ela que vai contribuir para a conquista de um mundo melhor. Por quê? Exercendo a caridade, nós nos dispomos a atender e a entender o outro, sem fazermos nenhum tipo de julgamento do porquê das suas necessidades. Segundo o bispo, será pelo exercício da caridade que nós deveremos procurar a paz de coração, procurar o contentamento da alma, né? O remédio para as nossas aflições. Portanto, caridade exige de nós movimento, ação, transformação, abnegação e, muitas vezes, esquecimento de nós mesmos. As religiões, de uma maneira geral, elas conceituam a caridade, mas elas não explicam com maior profundidade o sentido, o valor de se praticar a caridade. A doutrina espírita nos mostra que, realizando o bem para com o próximo, estamos fazendo o bem a nós mesmos. Por quê? Estamos transmitindo ao outro uma parcela construtiva de nós, quer dizer, estamos doando a nossa melhor parte. Entretanto, em virtude da valorização, da importância que se tem dado aos bens materiais e em função da própria cultura consumista em que vivemos na atualidade, o ser humano, de uma maneira geral, claro que não é tudo, né, toda a humanidade, mas uma boa parte, acaba priorizando as conquistas materiais, priorizando a conquista das coisas, dos objetos, em detrimento da conquista de pessoas, de seres. Com isso, acaba que nos encarceramos em nosso individualismo, deixando um pouco de lado a conquista dos ideais superiores. Porém, é importante que nós nos lembremos que a beneficência
ela representa um catalisador, um estimulante e um reeducador de emoções, permitindo então que haja um contato entre essas emoções benéficas adormecidas em nós e as necessidades reais do indivíduo. Então, e Jesus, que foi um grande educador, ele usava os seus exemplos para nos ensinar. Então, Jesus, ele esteve sempre muito próximo de todos nós. Só que as religiões, também de uma maneira geral, elas acabaram por engessar esse Jesus, que é tão desprovido de atavismos e normas, né? Acabou por engessar em dogmas e prescrições religiosas, porque o colocaram como um ser inatingível para nós, que somos meros mortais e pecadores. Mas a doutrina espírita, ao contrário, busca nos trazer um Jesus que ama e ampara a todos. Um Jesus que ensina, que alivia a muitos, porque nos ensina, através do exemplo, o caminho do bem, deixando claro que toda a humanidade pode fazer tudo aquilo que ele fez enquanto esteve entre nós. Mas para isso, basta que queiramos, né? Que nos esforcemos para desenvolver esses bons sentimentos que ele possui e que nós temos latente em todos nós. Então ele procurou falar de uma forma tal que a sua mensagem nos tocasse profundamente, para que nós entendêssemos que o eu divino que ele trazia em si mesmo e transmitia na sua mensagem Rede Viva, entrasse em contato com o eu divino que habita em nós. Porque ele mesmo nos ensinou, né? Vós sois deuses. Então, ele nos mostrou que somos capazes, que estamos preparados, que somos aptos. Jesus, com seus exemplos de fraternidade, de solidariedade, de amor fraterno, fez com que o olhar da criatura saísse de uma doutrina centrada no homem, centrada no eu, e passasse para uma doutrina centrada na humanidade e no bem-estar dessa humanidade. Com isso, o indivíduo passou a lutar para deixar de lado o desejo de lutar, de alimentar seu individualismo materialista, para alimentar-se, para se auto-iluminar e auxiliar na iluminação do outro, né? Na alegria, no bem-estar do outro. E isso é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós próprios. Então é este ensinamento constante, né, de Jesus, mostrando o quanto é importante olharmos para o próximo. É assim que a humanidade se transforma, é nesse respeito, nessa solidariedade, nessa união entre todos. E, inclusive, Jesus nos mostrou que ele ia além. Ele não só socorria as necessidades aparentes da criatura, mas ele buscava aquelas necessidades que não eram percebidas, né? Que não eram expostas, declaradas, mas eram apenas demonstradas. Por isso que todos aqueles que buscavam pelo Mestre encontravam alívio para as suas dores, principalmente aquelas dores não reveladas. E é desta mesma forma que Deus age conosco. Nós não somos atendidos somente naquilo que nós pedimos, mas nós somos atendidos naquilo que nós realmente temos necessidade.
Por isso, muitas vezes, a gente pede alguma coisa e não obtém aquilo que a gente deseja. Isso é um motivo para nós não nos rebelar, mas sim antes agradecermos a Deus que está nos livrando de um mal maior. Porque Ele sabe que mais adiante, isso que nós desejamos não vai ser bom para nós. Então Ele nos oferta aquilo que mais adiante nos fortalece. Nós vemos exemplo disto que eu estou colocando para vocês no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, em todo este capítulo 13, né, principalmente nos itens infortúnios ocultos e no item a beneficência, que nós estamos conversando hoje. E é, inclusive, né, do item ao qual eu retirei o trecho que eu li do Evangelho, foi do item da beneficência, quando ele fala: compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, porque são as mais dolorosas. Então, vamos deixar essa sensibilidade aflorar em nós. E é isto o que a doutrina espírita nos ensina e pede que façamos. Ir ao encontro do outro. Não ficarmos apenas nas aparências, porque assim, nós indo ao encontro do outro, estaremos indo ao encontro de Jesus, desmistificando esse Jesus inacessível e o tirando desse modelo pré-estabelecido. Esse nosso movimento, na verdade, ele é um convite à nossa reforma íntima. É um convite à busca pela autoiluminação através da prática da beneficência, que é a ciência de fazer o bem. Esta é uma forma diferente de enxergar a vida, porque ela nos identifica com a simplicidade e com a grandeza moral de Jesus. Novamente, falando sobre um trecho deste item, a beneficência, nós encontramos: todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha outorgado, uma parte do que Ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário, mesmo porque, em seu lugar, muito gostaríeis que o outro dividisse convosco. Os tesouros da terra, nesta situação, se tornarão um pouco menores. Contudo, os tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis, pelo cêntuplo, o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Então, o que é que nós podemos entender desse trecho? Que sempre nós podemos estender as mãos ao nosso semelhante. Não é necessário que esperemos ter um poder aquisitivo alto. Nós sempre temos algo de bom a doar, porque Deus nos supriu de virtudes e de qualidades, que quando espalhadas com alegria e com responsabilidade, naturalmente frutificarão. Então, de nós sempre teremos uma palavra amiga e confortadora, um gesto de atenção, uma parte do nosso tempo, que doados com o desejo sincero de sermos úteis, nos fortalecerão e nos darão essa paz interior de um compromisso bem cumprido. É claro que se temos condições financeiras de colaborar com as necessidades materiais de alguém, também devemos fazer com a mesma responsabilidade com que doamos o melhor de nós. Porque os bens materiais também são uma ferramenta que a humanidade recebeu de Deus para a sua evolução espiritual. Aliás, viver a materialidade
é uma necessidade do espírito no atual estágio em que nos encontramos. Portanto, estar encarnado é uma bênção. E somos coroados de bênçãos em todos os instantes da nossa vida. O que ocorre é que muitas vezes, por muito sofrer, algumas pessoas acreditam que foram esquecidas por Deus, né? Por isso elas só têm o pior da vida. A questão é que todos nós temos o nosso quinhão de testemunho perante as leis divinas, justamente em função desse estágio atual do planeta. Assim, são situações que precisam ser reajustadas, são aprendizados que precisam ser complementados, revistos, são informações que precisam ser esclarecidas. Certamente que ninguém foi deserdado, ninguém foi esquecido por Deus. Estamos apenas em função do nosso livre-arbítrio, cumprindo a lei de causa e efeito. Por isso é que nós sempre podemos, de alguma forma, amenizar, auxiliar o outro. Por quê? Agindo assim, nós estaremos atuando para o bem da humanidade, enquanto buscamos o reequilíbrio em nós mesmos, porque somos todos necessitados da beneficência alheia. Em determinados momentos das nossas vidas, poderemos estender as mãos a um irmão. Porém, vão acontecer momentos que nós necessitaremos de mãos estendidas a nos trazer alívio e alento para as nossas dores. Então, nós não temos como sentir que não somos úteis. Nós somos úteis, somos valorosos, temos a oportunidade da reencarnação para sermos felizes, para construirmos a nossa felicidade. E em todos os instantes da nossa vida, nós estamos receptivos, temos que estar receptivos para todas essas benesses que recebemos do alto. E para que nós tenhamos essa sensação de bem-estar, nós precisamos ficar muito atento à maneira pela qual nós conduzimos a nossa vida, nos questionando se fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, né? Porque nós vivemos em sociedade e sempre podemos acrescentar algo de bom para o outro. Sempre podemos fazer a diferença na vida do outro, como muitas vezes fizeram e fazem a diferença na nossa. Então, o remédio para as nossas dores, ele está em nossas mãos. Qual é esse remédio? É a nossa, é a autoiluminação e é o auxílio na iluminação do nosso próximo. Então, servir ao nosso semelhante é sempre um compromisso íntimo nosso, para que nós possamos nos tornar seres melhores a cada dia, sendo mais sensíveis, mais amorosos, mais fraternos, conforme o Cristo nos ensinou. E que esse Cristo, que foi só amor e bondade, esteja em nossos corações, conduzindo a nossa caminhada, hoje e sempre. Obrigada. Enquanto os médiuns vão se colocando já numa posição de receptação de energia, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, com a palma estendida para cima, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. E eleva o teu pensamento àquele Jesus que você encontrou, ou um Cristo que você sente. Vamos pedindo também
aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver esses médios que desde essa noite passada trabalharam para poder doar junto com esses mentores, com as servas de Maria, com as servas de Clara, os franciscanos, todos envolvendo nesse salão com tanta harmonia, e uma luz se faz presente para que possamos então fazer a prática do passe misto. E aí começa essa prática do passe. No coronário, bem no alto da cabeça, energizando esse centro de força, para que possa ter equilíbrio, criando novos neurônios, organizando várias sinapses, aumentando essa intelectualidade do cérebro com a nossa psique do espírito. E essa luz vai agora para o frontal, energizando, bem localizado no meio da testa, para que essa energia atinja também o hipotálamo, fazendo um encontro com as substâncias químicas dentro do nosso organismo, descendo para o laríngeo, na altura da garganta, energizando a glândula da tireoide, a hipófise. E esses centros de força, justamente para termos os melhores pensamentos, as palavras só construtivas, como foi colocado na palestra. Olhar, dar um sorriso, falar o bem para alguém. Como isso é importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada. E vamos descendo essa energia de luz para o cardíaco, na altura do coração. E essa luz então envolve a todos nós. A pessoa que está localizada à nossa esquerda, à direita, na frente, atrás, fazendo uma única união de muita energia. E vamos agora para o esplênico, na altura do baço, do lado esquerdo do corpo, fazendo com que consigamos buscar essa energia para nos revigorar. É como se fosse a bateria. E ela passa para todos os centros de força. Por isso vamos sentindo essa energia entrar. E essa luz agora vai para o gástrico, na altura do estômago, dissipando todo o acúmulo de energia, muitas vezes acumulada pela alimentação, pelo sistema nervoso. E desce para o genésico, vai descendo essa luz pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico. E o básico, bem no cróccix, vai sendo energizado, fazendo essa ligação com bastante equilíbrio. E vai subindo essa luz pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e uma explosão de luz se faz presente, formando um lindo arco-íris. Os caravaneiros fraternos, junto com os vossos mentores, e esse pensamento vá agora até o lar de vocês. E essa energia entra pela porta da frente, inundando de luz desse Cristo em todos os cômodos, nas paredes, nos tetos, nas janelas, fazendo uma limpeza, tirando todas as energias acumulativas, os miasmas, trazendo muita paz,
E essa luz agora também vamos ao local de trabalho para que possa receber toda a paz, todo o equilíbrio de liderados e liderantes, com o único objetivo de um bom trabalho, de uma boa organização, da prática do bem, como foi colocado também. Falamos da lei do trabalho, da lei do progresso. São tudo lei de Deus. E esse trabalho vai continuando. Se porventura estamos em busca de nova oportunidade ou de mudanças, que esses caravaneiros fraternos, junto com os juízes da espiritualidade, com a equipe de trabalho, que possa te organizar. Há uma equipe grande, sempre nos ajudando. Sempre teremos que ir até eles. E a palestra de hoje foi bem dita, a beneficência. Nós vamos agora voltando aqui para o salão do Paz e Amor, muito mais forte, muito mais energéticos, que passa por toda essa substância nos revigorando, mas muito mais com equilíbrio na nossa mente, com esse amor do Cristo perto de nós, trazendo toda essa transformação. E essa luz também nós emanamos a todas as salas do Paz e Amor, aos cursos que são dados, a presidência, a diretoria de doutrina, todos os trabalhadores, frequentadores, dirigentes, todos nós recebendo essa noite, essa bênção, um lenitivo nas nossas vidas de tantas mudanças. Como eu lhe disse, nós que devemos ir até essa espiritualidade amiga, até o Cristo. Por isso que nós colocamos nas nossas mentes. E assim então, nós vamos emanando também agora as urnas lá na frente, primeiramente aos encarnados, aonde a equipe da espiritualidade vai se pegando tudo que for escrito, caso a caso, para que possa ser estudado, ajudado, inspirado a abrir os novos caminhos. Emanamos agora as urnas dos desencarnados, que possam ter recebido com esses familiares na espiritualidade, com essa equipe médica, aonde com certeza vão tendo a noção desse espírito imortal que nós somos, dessa verdadeira pátria espiritual que nós pertencemos. E assim então é que nós agradecemos a todos esses mentores. E nós vamos agora dando continuidade à fluidificação das águas pelo nosso querido Abel. Vamos então, neste momento, nessa harmonia que se fez entre todos nós, junto com a espiritualidade amiga que aqui está, nos envolvendo com tanta alegria. Nós vamos mentalizando a natureza, especialmente as águas que vêm das cachoeiras, águas puras, cristalinas, que embelezam todo o nosso viver, nos refrescam, matam a nossa sede e nos ajudam a vivificar o corpo, o nosso organismo físico, o nosso planeta. É com alegria junto ao Criador que neste momento nos unimos a essas equipes de biólogos, químicos, botânicos,
as equipes também de índios, caboclos, pretos velhos, que com tanto carinho transformam toda essa energia da natureza em medicamentos. Uma fluidificação medicamentosa que vai sendo depositada neste momento nos nossos vasilhames. É o analgésico, o antibiótico, o anti-inflamatório, a medicação necessária a cada um de nós para o nosso tratamento físico, psíquico, emocional. E assim também todos os nossos irmãos que nos acompanham à distância, aqueles que também estão nos seus lares, nas clínicas de repouso, nas enfermarias, nos hospitais, aqueles que estão também em situação de rua, recebem neste momento esta fluidificação nos seus vasilhames, nas suas águas, e que ao tomarmos, possamos lembrar durante a semana de fazer uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, pelas benesses que aqui recebemos. Que possamos também lembrar de alguém próximo a nós, que também necessita dessas vibrações junto aos seus vasilhames, junto às suas águas, para que possa auxiliá-lo no tratamento físico e mental e espiritual, proporcionando-lhe bem-estar, saúde, serenidade, fortalecimento e vigor para seguir em frente. Agradecemos assim a Jesus e a essa espiritualidade amiga por todo este auxílio desta noite. Assim seja. Amados companheiros de jornada, recebei o nosso amor a vos envolver neste momento. As palavras proferidas hoje são sementes plantadas em vossos corações, que deveis fazer florescer e frutificar no caminho que trilhais. É sabido que o caminhar é solitário, mas voltai o vosso olhar ao vosso lado e vereis quantos irmãos estão. Deveis, para tanto, resplandecer e fazer brilhar a vossa luz, como um grande farol a iluminar os caminhos que se entrelaçam entre si. Sejais no seio familiar, sejais no ambiente de trabalho, no ambiente social e nesta casa de paz e amor, esta luz. Fazei multiplicar também esta luz e sabei que os que primeiro recebem são vós mesmos. Por onde passardes, emanai estes feixes luminosos multicoloridos. E isto não vos custará o ouro nem a prata, apenas o uso do vosso bem-querer e a vossa boa vontade. Eis a máxima: não amontoeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o corroem. Amontoei o amor e ide ao encontro do tesouro celeste. Esta época, mesmo diante do que passais no orbe terrestre, é uma época onde o amor é mais aflorado, onde ele é mais praticado e, acima de tudo, mais exercitado. Já sabeis que colhereis no plano maior o que praticardes dioturnamente. Portanto, sejais luz, sejais amor, sejais a paz que o mundo almeja. Convosco estaremos a vos envolver e a amparar. Vos abraçamos com muito carinho e respeito, ficai no bem do amor e na caridade do Pai, que vos abraça também. Assim abastecidos que estamos, com tanto amor, com tanta luz, com a luz de Jesus,
nós encerramos o nosso trabalho e levamos em cada um de nós essa luz, esse amor para os nossos lares, para que ao longo da semana nós possamos expressar em pensamentos, palavras e ações todo esse amor, toda essa benevolência que tivemos essa noite. Que a paz e o amor do nosso amigo e mestre Jesus esteja sempre com todos nós, que assim seja. Aos recados finais, nós há um tempo estamos falando do Evangelho do Lar. Por que o Evangelho do Lar? Porque nós sentimos uma necessidade, como a maioria pratica há muitos anos, e isso foi um alicerce, uma rocha para que a gente pudesse evoluir, pelo menos espiritualmente, e acreditar um pouco mais em si mesmo. O Evangelho do Lar, nós escolhemos um dia da semana, naquele mesmo horário, onde nós abrimos o Evangelho toda aquela semana, uma vez só, 20 minutinhos, a meia hora. Abrindo o Evangelho, nós lemos a passagem do Evangelho e como se esses mentores, ou essa energia do Cristo, faz toda a limpeza, faz toda essa vibração. Porque isso o Espiritismo nos ensinou? Não sei, gostaria até de estudar um pouco mais, mas é a prática, né? Como a gente tenta conhecer Deus, né? Ninguém viu Deus aqui, né? Então, mas é uma prática. E o que vou relacionar? Quando Jesus encontrou com os 12 apóstolos, né? Foi no casarão da sogra de Pedro, em Betsaida. E ao se reunir com todos, né? Tiago Maior, Tiago Menor, João Evangelista, Pedro, né? Mateus, Simão Zelote, todos estavam lá. E estavam assim, quem vão atender? E falando mal de um, né? Dos centuriões, dos gentios, do publicano. E Jesus só quieto. E Jesus, quando terminou, falou: abençoai esse local, que é o nosso lar. Assim se fará todas as igrejas. E lá começou toda essa explicação do Evangelho, de trazer essa. Então, eu, Marcelo, acredito que as igrejas seriam o lar de cada um de vocês. Assim como nós temos que buscar o reino de Deus dentro de nós, a igreja será o lar de vocês. E essa prática do Evangelho do Lar, vindo esses mentores, fazendo essa limpeza e agradecendo uma vez por semana, naquele mesmo horário, é suficiente para que você possa se relacionar muito mais com Cristo, muito mais com Deus. Lógico que tem que também dar um pouco de assim, vontade de não brigar, de não discutir, né? Não adianta terminar o Evangelho do Lar e no dia seguinte já ter discussão em casa, né? Então, muitas vezes tem que ter esse equilíbrio. Mas eu sei que a prática, de tempo em tempo, esse lar será a sua igreja. Assim como Cristo falou. Tá bom? Nós vamos ter mais feriado e quinta-feira a gente se vê novamente. Vamos com Deus.